Então vamos lá, dentro do que já foi visto a respeito das atividades agrárias entre a atividade agrária mundial e também a atividade agrária brasileira, é bem importante destacar os principais problemas ambientais que nós encontramos pela prática das atividades agropecuárias. Então aqui vocês estão observando a prática das queimadas, os desmatamentos, o uso dos agrotóxicos, o plantio em encostas, o pisoteio do gado, a lixiviação, a laterização, a desertificação e a erosão. Então veja lá, a prática da agropecuária é necessária, já vimos isso. A produção de alimentos provém principalmente dessas duas atividades, considerando que são atividades que produzem o alimento, produzem a matéria-prima, que, claro, vem e nos serve entre todos os aspectos. Porém, os problemas que estão relacionados, e principalmente os problemas ambientais. Nós sabemos perfeitamente da necessidade e da importância dos elementos naturais, como foi visto dentro da atividade agrícola, principalmente. O principal fator natural envolve o clima e também o solo. Então, falar desses problemas ambientais é necessário. Então, nós vamos começar aqui pela prática das queimadas. Você lembra que a prática da queimada, ela faz parte de um dos sistemas de produção, que é o sistema itinerante, também chamado de coivara, conhecido por coivara, ou chamado de roça. Sabemos, claro, que a prática da queimada e a prática, a utilização desse sistema de produção, ele ocorre principalmente nos países tropicais, nos países periféricos, que são os países subdesenvolvidos. Mas desde o início, a utilização da queimada foi uma prática, mas ela é muito primária, muito arcaica, se for para considerarmos. O índio sempre fez isso, mas em proporções bem pequenas, sem tantas agressões. Mas quando se trata da prática dela dentro da agricultura, isso é um grave problema. Aqui no Brasil, nós sabemos que o cultivo da cana, por exemplo, a prática da cultura da cana, sempre foi empregado a queimada, porque para você colher cana da forma como ela tem a sua característica natural, as folhas afiadas, parecem navalha, impossível. Então, colocava-se fogo no canavial para que a colheita ela fosse feita. E é realmente uma alternativa rápida, eficiente, de custo muito baixo, comparando com outras técnicas quando você quer promover a limpeza do local. No caso da cana, a queima era para queimar as folhas da cana para facilitar o processo de colheita. Mas a prática da queimada sempre foi utilizada com finalidade de limpeza, limpar principalmente restos de produção ou restos de colheita. Só que a queimada, ela agride diretamente o solo. O solo, que é um dos principais elementos para a prática da agricultura, ele tem camadas, horizontes que caracterizam a sua estrutura e lhe dão o grau de fertilidade ou não. E uma das camadas é o que a gente chama de horizonte O, lembrando que esse horizonte é rico em matéria orgânica, em micronutrientes e micro-organismos. Então, o que acontece? Quando queimada é realizada e sucessivas queimadas são feitas, o que nós temos é a destruição desse horizonte. E a partir daí nós temos o processo de empobrecimento do solo. Além, é claro, de entender que a queimada
ela lança no ar toneladas e toneladas de gases estufas, né? Lembrando dos dióxidos e monóxidos de carbono. Então, a questão da poluição e do comprometimento, claro, da estrutura da própria atmosfera. Então, quando se trata, né, da prática da queimada, esse é um dos mais graves problemas ambientais que nós temos. No Brasil, essa prática ela é proibida, né? Ela já está proibida. 2014 era o último prazo para a proibição total da prática dela, tanto que hoje a cultura da cana, a colheita já não é mais permitida, a queimada do canavial. Hoje já existe a máquina que faz a colheita da cana, não havendo mais a necessidade daquela numerosa mão de obra, né, os cortadores de cana, né, para que essa produção pudesse ela ser então finalizada, tá? Então a prática é considerada proibida, é crime ambiental, mesmo assim acaba acontecendo, né? Os incêndios eles ocorrem não controlados muitas vezes. Esses incêndios começam em áreas agrícolas e acabam passando para coberturas vegetais, e aí acaba destruindo grande, né, parte das coberturas florestais. E são exatamente essas queimadas clandestinas que são feitas de forma totalmente ilegal que acabam sendo responsáveis por graves acidentes, né? Isso provoca a morte de muitos animais, né? Compromete toda a estrutura de um bioma, pode, claro, também provocar a morte de pessoas, de moradores, porque você sabe muito bem que o fogo descontrolado ele pode causar um dano significativo, não só em relação à natureza, mas em relação ao ambiente, né, especificamente. Então, claro, por ser uma prática ilegal, existem penalidades, né? Então, o que é proibido? Então, fazer queimadas a menos de 15 metros dos limites nas faixas de segurança, que são principalmente isso envolvendo aquelas linhas de transmissão, de distribuição de energia elétrica, né? Os famosos linhões. Então, ser feita queimada dentro desse limite é considerado crime, tá? Numa faixa de 100 metros ao redor de uma área de domínio de subestação de energia elétrica, o que envolve eletricidade, porque nós sabemos muito bem, né, que essas redes de energia elas atravessam propriedades, muitas propriedades são propriedades agrícolas, tá? E os riscos são muito elevados em relação a acidentes envolvendo esse tipo de prática, né? Numa faixa de 50 metros ao redor das unidades de conservação, são as reservas florestais, são as reservas técnicas que precisam ser respeitadas, justamente pelo fato um incêndio descontrolado atinge essas coberturas vegetais, essas coberturas florestais que são necessárias à manutenção delas, muitas vezes são corredores biológicos, e aí você tem um alto grau de destruição. Tá? Numa faixa de 15 metros de cada lado de rodovias, tanto estaduais como federais, e também de ferrovias, você deve ter lembrança de acidentes, né, que já ocorreram em rodovias em função da prática de queimadas e da grande quantidade de fumaça que se forma, é claro, tá? Então, são normas que precisam ser respeitadas, certo? Que tipo de punição ocorre quando essas normas elas não são cumpridas, tá? Primeiro, a obrigação de reparar qualquer dano ambiental. Claro, isso é norma, isso é regra, isso é lei. Claro que essa lei precisa ser aplicada. Restrição de benefícios concedidos pelo poder público, né? Se tiver algum tipo de benefício, algum tipo de crédito, será restrito. Pagamento de multas, são multas pesadas, né? Em função do descumprimento dessas normas. Perda ou suspensão de linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito do Estado, quer dizer, os créditos rurais. Né? Porque quando se tem a prática da queimada, nós estamos falando do quê? Do ambiente rural, da propriedade rural. Então, óbvio, claro que envolve aí essas linhas de financiamento rural, tá?
E, claro, é um processo criminal. Você cometeu um crime, né? Existe possibilidade de prisão? Sim. Isso entra dentro, né, das leis de crimes ambientais. Então as pessoas precisam levar muito a sério quando envolve a prática de queimada. E isso não é só em área rural, não. Isso em área urbana também é um risco muito alto. Tem muita gente que gosta de ficar tacando fogo em mato, tacar fogo em terreno para fazer limpeza de terreno, né? Como foi visto, é a forma mais barata que tem, né? É a forma mais simples que tem, não exige nenhum tipo de investimento. É você tacar fogo, esperar o fogo fazer o serviço. Só que o risco é alto, o risco é muito grande e essas penalidades, portanto, elas estão aí para serem aplicadas. Então, essa questão envolvendo a prática da queimada, um grande, né, problema aí ambiental, certo? A questão do desmatamento. Nós sabemos que a prática da agricultura exige isso, a retirada da cobertura vegetal natural. Porém, há necessidade de se respeitar certos limites quando há, portanto, a prática da derrubada das árvores. Nós sabemos muito bem que o desmatamento causa o desaparecimento, a redução significativa das grandes formações florestais. Isso tendo a madeira como principal objetivo dentro desse processo, ou para a expansão de áreas agrícolas ou até mesmo áreas de pastagem. O grande problema que nós enfrentamos no Brasil hoje com as regiões centro-oeste e principalmente lá na região norte é com essa questão envolvendo a expansão das atividades agropecuárias e a exploração inadequada, a retirada inadequada das árvores. São 3 fatores responsáveis aqui no Brasil envolvendo o processo do desmatamento. As madeireiras, né, buscando a madeira como principal produto, a prática da pecuária para a expansão de pastagem, a abertura, portanto, de áreas novas de pastagem, e o cultivo da soja. Por que especificamente da soja? Porque eu falei agora há pouco em 2 regiões aqui no Brasil, a região norte e a região centro-oeste. São as 2 regiões brasileiras, e nós já vimos isso em aula anterior, que apresentam graves problemas ambientais envolvendo a prática da agropecuária. Na região centro-oeste, o cultivo da soja, né? O grande avanço de cultivo desse produto na região centro-oeste, em decorrência disso, né, uma degradação muito grande do cerrado brasileiro. E lá na região norte, a criação de gado, a expansão, portanto, das áreas de pastagem, né? O que vem comprometendo e muito, tá? As formações florestais no Brasil. Tornou-se corriqueiro, né, a prática do desmatamento. E o homem é assim, ele não mede muita consequência, né? Ele é muito imediatista. Tá? Se ele puder, então, capitalizar derrubando árvores, enquanto tiver árvore, ele vai estar derrubando. Depois que todas as árvores acabarem, daí sim, quem sabe ele começa a pensar, né? Nossa, precisava ter feito um controle, né? Porque nós temos necessidade desses recursos? Claro que nós temos, mas nós temos que ter a noção e a consciência de que isso precisa ser feito de uma forma sistematizada. Na prática da agricultura e da pecuária, que é o nosso foco maior, sabemos muito bem, quanto mais você degrada, quanto mais você desmata, mais você compromete o bioma, mais você influencia na qualidade do solo e principalmente no comportamento climático. Lembrando que tanto o solo como o clima são os principais fatores naturais dentro da prática dessas 2 atividades, tanto da agricultura como da pecuária.